Nós iremos fazer a leitura do capítulo 1 ao verso 11. Estamos começando uma série que tem o objetivo de nós trabalharmos a carta inteira e recebermos os nutrientes espirituais que Paulo está ministrando às igrejas, à igreja de Filipe, e ela é muito importante na história, veremos isso. Vamos juntos? Quem não tem Bíblia, pega carona com o irmão do lado e vamos para cima. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por intermédio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado porque ela é a autoridade máxima nessa reunião. Tributamos a Ti toda a honra e toda a glória. Bendito é Teu nome, por isso nos ajude. Que o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor e que eu não fique aquém e que eu não vá além do que o Teu Espírito, por intermédio da Sua palavra, tem a alimentar a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta é muito importante para os dias de hoje. Os dias que vivemos são dias marcados por excessos, preocupações, excessos de informações, ansiedade e, em alguns casos, infelizmente, até depressão. O Brasil, irmãos, lidera com mais casos de ansiedade, com 63% com ansiedade e 59% onde já está ultrapassando Irlanda e Estados Unidos. Em outro estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz, diz que essa mesma constatação diz que 40,4% dos brasileiros, quando perguntado como que eles se sentiam frequentemente, eles se sentiam tristes e deprimidos. Diante dessas notícias, irmãos, nós acreditamos que não devemos nos deixar consumir. Nós acreditamos que Filipenses, existe uma nota dominante nessa carta, que é a alegria triunfante na vida do cristão, mesmo diante das adversidades. Paulo escreve essa carta de dentro da prisão. Portanto, como pode um homem que está escrevendo uma carta de dentro da prisão alegrar-se tanto no Senhor? Ao ponto que ele diz aos filipenses: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Acontece que os homens, irmãos, prenderam o corpo de Paulo, mas não prenderam a fé de Paulo. Os homens aprisionaram Paulo, mas não foi aprisionada a fé de Paulo. Por causa disso, nós percebemos a riquíssima carta que é Filipenses para uma geração cansada, consumida pelo estresse, pelo cansaço. Porque da mesma feita, Paulo estava passando por isso. E da mesma feita, os filipenses estavam passando por isso. E da mesma feita, Cristo levou tudo isso na cruz.
Esses pequenos 4, e eu chamo de 4 brilhantes capítulos, projeta a figura de um homem que encontrou a verdadeira paz. Um homem que descobriu o tesouro mais precioso da vida dele. Nessa oração que o apóstolo Paulo faz a eles, nessa perícope que iremos pregar, é o que nós queremos que venha a ser ministrado no nosso coração nessa manhã. A nossa oração é que a alegria do Senhor venha sobre todas as nossas adversidades e o contentamento em Cristo acima de todos os pratos que os ídolos tentam nos servir. A nossa oração, para que não seja só mais uma série, mas para que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Por isso, como nasceu a igreja de Filipos? Se Paulo está escrevendo aos filipenses, como que nasceu essa igreja? Essa igreja tem uma história muito peculiar, muito importante, porque o seu nascimento é muito crucial para a história da evangelização e do avanço do evangelho no Ocidente. Isso mesmo. O evangelho entrou na Europa, no Ocidente, em terras gentílicas pela primeira vez, através da igreja de Filipos. Isso é muito importante porque, embora Paulo tivesse uma agenda pessoal, isso mesmo, irmãos, não estava no plano de Paulo plantar a igreja em Filipos. Não estava no plano de Paulo pregar aos filipenses, mas estava no plano de Deus. Estava na vontade de Deus isso. Paulo ele tinha um projeto pessoal que ele teve que abrir mão. Paulo teve um projeto pessoal que tinha até justificativa missiológica. Tinha até justificativa, Deus, eu vou pregar o evangelho para toda a Ásia. Deus olhou e falou, fica tranquilo, amigo, eu só vou frustrar os teus planos daqui a pouco. E é o que acontece em Atos 16. O apóstolo Paulo está numa incursão, indo à Ásia, pregando o evangelho. Aí como que Deus faz para parar um homem que tem um projeto muito forte no seu coração? Muitas vezes, falando do jeito que ele menos esperava. E assim Deus, por intermédio do Espírito Santo, fala ao apóstolo Paulo e dá uma visão a ele, que um homem macedônio pedia ajuda. E ali o evangelho, em Atos 16, alcança a primeira estaca dos confins da terra, além do domínio do Império Romano. Ali, a igreja começa a ter uma configuração cristã, e não mais apenas judaizante. Com uma nova roupa, começa a vestir a igreja. E Filipenses, ela é pioneira nisso. Então o desejo de Paulo era entrar na Ásia. O desejo de Deus é que o evangelho entrasse no mundo todo. E o que é mais valioso? Preservarmos nossos projetos ou entregarmos nossos projetos e andarmos na agenda de Deus? Eu acredito que é a segunda opção. Foi o que Paulo fez. Nesses 11 versículos, nós podemos perceber em linhas gerais uma estruturação de 3 partes. Repete comigo, 3 partes. Verso 1 a 2, saudação. Verso 3 a 8, gratidão. Verso 9 a 11, oração. Irmãos, acontece que Paulo ele segue uma estrutura lógica de como as cartas eram escritas no período de Jesus, no período do primeiro século. As cartas, irmãos, eram estruturadas com detalhes que contêm informações muito importantes. Por isso que nos primeiros 2 versículos que carregam saudação, contém informações muito peculiares, que nos são ricas para hoje. Por exemplo, as cartas no tempo da Bíblia seguiam uma estrutura simples, que era diferente da nossa cultura de hoje. Seguia uma estrutura assim: identificação do autor e algumas qualificações acerca do autor. Seguia identificação de destinatários e algumas qualificações a respeito do destinatário, da pessoa ou do lugar. E seguida por um voto, ou vinha a descrição da carta. Acontece que essa graça, esse voto, era um compromisso de louvor. Depois de identificar a carta, vinha o conteúdo e terminava a carta com outro voto de louvor. Seguia essa estrutura um pouco estranha para nós hoje. Na época dos 100 e poucos caracteres,
né? Na época das pequenas informações, na época dos pequenos goles de texto no Instagram, no Twitter, nós ficamos um pouco assim, até estranhando com isso. Por isso que muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade de ler a Bíblia. Por isso é bom entendermos isso. Entendermos que até a estruturação da carta Deus fala ao nosso coração. Por isso que estudar teologia não é se tornar frio e cético. Estudar teologia é gostar e amar a Deus e conhecê-lo mais e melhor. Por isso, irmãos, nós temos um exemplo no Novo Testamento, Atos 23, do versículo 25 a 30, não vou fazer a leitura, mas é uma carta do comandante da guarnição em Jerusalém, que prendeu o apóstolo Paulo e envia uma carta para o governador Félix, e ele segue essa estruturação. Nós vamos ver, irmãos, então essa é a estrutura normal de uma carta, mas acontece que Paulo, na saudação, nós podemos perceber algo aqui muito peculiar. Na saudação nós encontramos uma vez Paulo referindo-se a ele, Timóteo e os líderes da igreja, mas 3 vezes se referindo a Jesus Cristo, em apenas 2 versículos. Sabe o que significa isso, irmãos? Ao fazer isso, Paulo tem em vista 2 coisas. Primeiro, atenção total ao Senhor Jesus. Nem Paulo, nem Timóteo, nem os líderes de Filipos eram os grandes nomes da carta. A atenção total que Paulo exige que todos percebam em Filipenses não é sobre como os filipenses eram grandiosos, ou como Paulo era grandioso, mas como Cristo foi e é soberano sobre os filipenses. Embora fosse as mãos de Paulo que escreveu a carta aos Filipenses, foi na verdade o dedo de Deus e a voz de Deus falando à igreja de Jesus, a todos nós aqui presentes. Segundo, que ao evidenciar Jesus 3 vezes na saudação, Paulo está demonstrando que não era Roma e nem o imperador o senhor da igreja, muito menos as religiões e crendices culturais, mas somente Cristo Jesus é o Senhor da sua igreja. Agora nós podemos entender porque Paulo enfatiza servo de Jesus Cristo, apóstolo chamado por Deus. Todos os adjetivos e funções de Paulo estão entranhavelmente relacionados a Deus, para que Deus receba toda a honra e toda a glória. Por isso que estudar as Escrituras não é sobre estudar meramente a vida de Paulo, mas é sobre conhecer o coração de Deus. Irmãos, acontece que Paulo está escrevendo essa carta num cenário inóspito. Muitos de nós, ao conforto de nossos lares, quando vamos fazer publicações, a gente prepara o nosso escritório, não é verdade? Quem trabalha aqui com redes sociais, que tem algum engajamento publicamente, a gente senta, prepara a nossa mesa, né? Quando eu quero preparar conteúdo teológico para postar no Instagram, que é o nosso grande missionário aqui da igreja, né? Muitos irmãos conheceram a igreja pelo Instagram. Eu vou lá, e me falaram que agora não é textão, pastor. Agora não é textão, agora é carrossel. Então, beleza. Estou no Canva, carrossel, vamos embora. Vamos servir. A gente senta, a gente se acomoda. Agora eu tenho um escritório pela glória de Deus, né? Dá um glória a Deus, irmãos, por isso. Não foi você que ficou 8 anos se escrevendo qualquer canto que dava. E bendito é o nome de Jesus por isso. A gente prepara um ambiente para estudar, para escrever. Paulo tinha um ambiente muito tranquilo, a prisão. Paulo tinha um ambiente muito tranquilo, irmãos. A cela. O cárcere. Essa é a nossa história. Um homem prisioneiro, falando de um mundo livre. Falando do verdadeiro mundo livre. Falando da verdadeira liberdade. Falando da verdadeira alegria. Paulo, mesmo prisioneiro, irmãos, ele não foi abandonado por Deus, mas também nem pela igreja. Por isso que, além do voto de saudação, que Jesus recebe toda a honra e toda a glória,
dos versos 3 ao 8, onde Paulo está agradecendo aos filipenses, nós vamos ver que o cuidado de Deus ele é corporificado. O cuidado de Deus não é o cuidado dos homens, o cuidado de Deus é o Deus que desce e vem aos homens. E a igreja fez isso com o seu apóstolo, em nossos termos modernos, com o seu pastor plantador. Pois Paulo havia plantado a igreja de Filipos e agora encontrava-se encarcerado em Roma, em sua segunda viagem missionária. E a igreja de Filipos não abandonou ele. Mesmo prisioneiro, ele não foi abandonado no dia da tribulação. Os filipenses sustentaram a vida de Paulo com oração e contribuições financeiras. A igreja de Filipenses é aquela igreja que não se envergonhou das algemas do evangelho. Pelo contrário, as privações de Paulo serviu de testemunho e encorajamento para que eles continuassem abundantes na obra do Senhor. Por isso, a igreja de Filipos residia em um lugar muito especial no coração de Paulo, porque a igreja de Filipos era uma hospedaria da vontade de Deus na terra. Há recordações que nos fazem ficar tristes, não é verdade? Há lembranças que são dolorosas. Há lembranças que quando a gente tem aquele momento, muito obrigado, meu amigo. Quando a gente tem aquele momento que a gente para e lembra sobre questões que a gente passou no passado, dói o coração, não é mesmo? Da mesma forma, irmãos, acontece que Paulo ele tem recordações difíceis da vida dele. Acontece que, como diz o profeta que já se foi, tem dias de luta e tem dias de glória. Lá em Filipenses não foi diferente. Teve dias de glória, mas teve muitos dias de luta. Mas a pergunta que fica no ar é como que pode Paulo louvar a Deus por tudo, exatamente tudo, o que ele viveu em Filipenses. O que leva um homem em sã consciência, viver o que viveu lá em Filipos, ter passado o que passou, e chegar e estar dentro de uma prisão, numa masmorra fria, escrever com o coração quente, louvando a Deus por tudo aquilo que ele viveu lá. Como é que pode? Que alegria é essa? Que emoções firmes são essas? Que coração sarado é esse? Que evangelho é esse que a gente perdeu? Como pode Paulo louvar a Deus por tudo que viveu na cidade de Filipos? Por exemplo, ele foi preso, ele foi açoitado ilegalmente com varas, porque Jesus e nem os nossos apóstolos, que já se foram, apóstolo bom e apóstolo morto, todos os nossos apóstolos, eles não eram revolucionários contra o sistema, eles eram agentes de um reino de Deus. Eles não eram ilegais contra Roma, eles eram legalizados nos céus e ilegalmente presos. Eles não eram presos por estar fazendo coisas erradas, como muitos fazem hoje. Pela sua desobediência, colhem frustrações e falam, isso é uma aprovação de Deus. Não, você está realmente passando por aquilo que você mesmo desenvolveu na sua vida. Não é Satanás e nem Deus. Acontece, irmãos, que Paulo foi preso ilegalmente, diante da lei romana, ilegalmente açoitado com varas, jogado num calabouço, colocado num tronco e humilhado diante do povo. Contudo, nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi coroa da sua alegria, e Paulo agradece a Deus por tudo que ele viveu em Filipenses. Ele agradece a Deus porque ele tinha muitos motivos para louvar a Deus. Exemplo disso, a conversão de Lídia, uma mulher influente, vendedora de púrpura,
de púrpura, que ela, ao receber o evangelho no seu coração, agora abre sua casa para hospedar a igreja. Como nós temos a grande libertação de uma jovem possuída por um espírito maligno de adivinhação, foi liberta pelo poder da palavra de Deus. Outra noite memorável foi o dia da grande história de Paulo e Silas na prisão, onde, ouvindo os louvores, as orações cantadas de dentro da prisão, Deus responde com um terremoto, abrindo as portas da prisão e mostrando a verdadeira liberdade para aquele carcereiro. Aquilo causou um grande espanto, seguido de um grande maravilhamento, não apenas do carcereiro, porque historiadores dizem que quando abriram as celas, os presos não saíram correndo procurando liberdade nas ruas, os presos saíram procurando liberdade na cela de Paulo e Silas, porque é aí que mora a verdadeira liberdade. Acontece, irmãos, que o sentimento de Paulo era de louvor a Deus por tudo aquilo que ele viveu lá. Mas o sentimento não era só de gratidão por tudo aquilo que Deus havia feito. Mas Paulo tinha uma certeza de que aquilo que Deus começou em Filipenses, com os filipenses, Deus iria completar a sua obra. Paulo tinha uma convicção de que o que Deus começou lá era uma obra realmente de Deus, não uma obra passageira, nem momentânea, como acontece às vezes. Não foi uma incursão que demorou 10 anos, não foi um movimento passageiro, não foi um movimento de homens, mas foi uma obra totalmente de Deus. Por isso Paulo afirma no verso 6, que aquilo que Deus começou, certamente Deus irá completar a sua obra. Versículo 6, eu estou certo, a convicção plena do apóstolo Paulo, eu estou certo, aqui no grego é convicção plena, absoluta, eu estou resoluto com isso, eu não acredito nisso, não é no nível de acreditar, é no nível de convicção resoluta, absoluta, sem sombra de dúvida, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas que boa obra era essa, irmãos? Quando Paulo chegou em Filipos, havia muitas pessoas que seguiam o judaísmo, religiões greco-romanas, que seguiam também o culto ao imperador. Quando Paulo chega aos filipenses, Paulo vê um povo completamente cego e completamente perdido. Então a boa obra que Deus começou e irá completar é que através da pregação do apóstolo Paulo, Deus muda a vida deles e começa uma boa obra. Eles tiveram seus olhos abertos, creram em Jesus, arrependeram-se dos seus pecados, foram justificados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo amor do Pai, regenerados pela palavra de Deus, santificados pelo Espírito Santo, e essa boa obra não terminou. O Deus que começou a boa obra, certamente Paulo diz que irá completá-la. O mesmo Deus que chamou é o mesmo Deus que perdoou, que regenerou e que deu o Espírito Santo para aperfeiçoar e preservar até o dia do retorno de Jesus. Por isso que aqui no versículo 6, nós temos uma das clássicas passagens que fundamentam a perseverança dos santos. Perceba como Paulo descreve a obra contínua da salvação. Quando Deus nos salva, como não é uma linha de chegada, é uma linha de partida. E é o que vemos em Romanos capítulo 8, do verso 29 ao 39. Isso daqui é uma poesia. Isso aqui é uma poesia, isso daqui é beleza, que deve ser relembrada por nós. Paulo diz, aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja glorificado entre muitos, irmãos. E os que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E o que justificou, esses também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Eu amo Paulo fazendo pergunta a ele mesmo. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Agora o versículo mais mal interpretado da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, aquele que não poupou o próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente todas as coisas?
Que todas as coisas são essas. É a obra contínua da salvação. Todas as coisas, não é o carro, não é a casa, não é a viagem. Não é se Deus é por nós e eu arranjo encrenca na escola e chamo meu irmão mais velho para me cuidar. Deus não é seu irmão mais velho. Onde você faz encrenca, aí você fica falando, Deus não é irmão mais velho. Ele é pai. Deus é pai. Então, como pai, ele nos fala dar todas as coisas o quê? Repete comigo. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. É isso que Deus tem para o seu povo. Aqui, o dia que Ele nos chamou, quantos aqui teve um dia que Deus os chamou? Levanta a mão. Teve um dia que Deus te chamou e você respondeu a isso. Você lembra desse dia? Foi só o começo. Não foi o fim. Não foi o fim. Foi só o começo. Agora o processo é que Ele justificou você. O que significa isso? Justificação imediata. O sangue de Jesus desce às nossas testas, aos umbrais do nosso coração. E o anjo da morte, que via cegamente nos aniquilar, justamente, ele passa por cima. Ele não nos pega, o anjo da morte, porque agora estamos debaixo do sangue da justificação. Mas acontece que esse que ele justificou, ele glorificou. O que acontece, irmãos, agora esse processo de glorificação vai ser completado no dia, que é o que Paulo fala. Deus irá completar essa boa obra no dia de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, Deus vai completar a obra, mas até Jesus voltar, repete comigo, até que Jesus volte, o Espírito Santo irá aperfeiçoar a minha vida para viver para a glória dele. Aleluia. William Bright diz no seu poema, aquele que de espaço a espaço, pelo imenso céu, guia o seu voo com firmeza, no longo caminho devo trilhar, certamente, ele guiará meus passos, com certeza. A obra que Deus começou, é a obra que Deus conclui. Deus não é como os homens, Deus não faz experiências. Deus, ao criar a terra, ele falou, vamos ver se vai dar certo. Depois a gente manda uma era do gelo, aí reconstrói tudo. Tudo está num propósito eterno de Deus. Irmãos, Deus tem uma fidelidade que jamais será tirada. Salmos 89. Deus tem uma vida que jamais terá fim, João 3,16. Deus tem uma fonte de água que jamais deixará de borbulhar no coração daquele que bebe, João 4,14. Deus tem um dom que jamais será perdido, João 6,37 e 39. Deus tem uma mão da qual a ovelha jamais será roubada, João 10,28. Deus tem uma corrente que jamais será partida, Romanos 8, 29 e 30. Deus tem um amor da qual jamais iremos conseguir nos separar. Romanos 8,39. Deus tem uma vocação que jamais será cancelada. Romanos 11,29. Deus tem um fundamento que jamais será destruído. 2 Timóteo 2,19. Deus tem uma herança que jamais será desfeita. 1 Pedro capítulo 1, verso 4 e verso 5. Aleluia! Mas enquanto esse dia não chega, Ele está nos aperfeiçoando. Essa obra que Ele começou em nossa vida, certamente Ele irá completar. É muito interessante que o apóstolo Pedro, ele diz que somos pedras vivas, amém? Pedras vivas está no singular ou no plural? No plural. Se é plural é porque somos pedra. Uma pedra sozinha, ela é isolada. Ela é inútil, ela não tem validade. Na verdade, ela tem data de validade. Uma pedra precisa ser colocada dentro das pedras vivas. E agora eu vou trazer de forma mais detalhada esse processo de aperfeiçoamento. A vida da igreja local é o meio pela qual Deus aperfeiçoa a nossa vida até a vinda de Cristo Jesus. Irmãos,
pedras que formam um belo templo, até quando Jesus voltar. Então, a edificação da igreja, ser igreja, viver igreja, é o meio pela qual nós temos e somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um acessório para te dar as melhores estratégias para você ganhar dinheiro. O Espírito Santo não é o colar do corpo. A igreja é o corpo, amém? O Espírito Santo não é um colar que eu coloco e me exibo com ele. Olha, eu tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é um colar. O Espírito Santo é o espírito do corpo. Ele é a alma do corpo de Jesus. É Ele que traz vida a ossos secos. Sabe o que é encorajador, irmãos? Que nesse processo de aperfeiçoamento, ele é guiado por Deus, mas regado pela comunhão dos santos. Da mesma forma é o que Paulo faz. Verso 9 ao 11, corre os seus olhos comigo ao texto. Vamos deixar com que essas palavras saiam do livro e inundem nosso coração. Verso 9 ao 11, e também faço. Olha a majestade. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, e em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo diz e ora. Irmãos, essa obra de aperfeiçoamento, ela é soberanamente controlada por Deus, mas ela é regada pela oração dos santos. Paulo sabia que aqueles irmãos haviam sido predestinados para a salvação. Mesmo assim, Paulo não deixou de orar por eles. Paulo sabia que aqueles irmãos haviam sido salvos. Da mesma forma, Paulo continuou orando por eles. A doutrina da predestinação não é, esse dele é predestinado, então, não precisa nem orar. Pelo contrário. Quem sabe quem somos? Só Deus. Nós vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E quem sabe é Deus. Nós temos os meios oficiais pela qual Deus fala, que é sua palavra, que imprime nosso coração através do Espírito Santo. E Paulo ora no sentimento de cuidado para que Deus preserve. Sim, irmãos, para que Deus preserve, para que eles sejam reanimados. Saber que Deus me chamou não é para eu descansar sentado numa cadeira de domingo, mas é para eu sim estar aqui com os irmãos, mas entender que no dia do juízo, se a minha vida não for transformada, eu posso sair da cadeira da igreja e cair direto na cadeira do inferno. Por isso que Paulo fala, cresça o amor. Por quê? Porque já existia o amor. Paulo não fala que nasça o amor. Não. O amor já nasceu. Que amor é esse? É o amor ágape. É as afeições de Cristo reais um pelo outro. Essa, para mim, foi a melhor definição do amor de Deus, o amor ágape. As reais afeições de Cristo em direção ao outro. Lindo isso. Então, Paulo fala, você já tem esse amor? Você já tem esse amor? Amém? Aleluia! Agora o Paulo fala, cresça esse amor. Esse amor precisa crescer no nosso meio. Esse amor precisa crescer. Cresçam no amor, cresçam no conhecimento. Por que Paulo fala, cresçam no amor e cresçam no conhecimento? Pergunta, de que maneira que cresce o amor? De que maneira que cresce o amor? Quando perguntamos, e em que caminhos o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o conhecimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e discernimento. Por isso que o amor precisa de conhecimento. O amor é sempre trilhado pelo caminho do conhecimento. Exemplo, quando amamos algo, naturalmente nós queremos conhecer mais sobre aquilo. Verdade ou não? Quanto mais nós amamos uma pessoa, por exemplo,
No dia que eu me apaixonei pela mulher mais linda da terra, eu queria conhecer mais e mais ela, ao ponto que eu enfrentei o pai dela. Foi um dia glorioso. Deus me deu um segundo pai. Foi lindo demais. Então, isso, irmãos, é muito valioso, porque quando a gente ama, as distâncias se encurtam. Por exemplo, a Elisa morava em Pissarras. O meu antigo carro, o Polo, ele ia de olho fechado até Pissarras. Sério, se eu era o Tesla, ele ia automaticamente para Pissarras, de tantas vezes que eu fui. Incalculavelmente, eu fui para Pissarras para estar com ela, para estar com a família dela. Não era só ela, mas tudo que envolvia a casa, a mãe, e estar perto, porque eu amo, não é isso? Tudo que a gente ama, a gente conhece. Mas por que com Deus não é assim? Tudo que a gente ama, a gente vai para conhecer, mas por que com Deus a gente se contenta só no domingo? E para alguns é muito difícil vir só no domingo. Se é o mínimo. O mínimo. Sabe o mínimo? E acho que é até abaixo do mínimo. Porque se durante a semana não tem algo, reconsidere seu cristianismo. Toda terça-feira tem aconselhamento pastoral, posso te ajudar. Terça é comigo, quinta é com o Guto e com o Eric. O Eric é mais brabo, tô brincando. Irmãos, o que nós aprendemos a respeito dessa passagem? Repete comigo, por favor. As alegrias do Evangelho é muito maior que as dificuldades da vida. Irmãos, as alegrias do Evangelho é muito maior, superiores às dificuldades da vida. Por quê, irmãos? Imagina, Paulo está louvando a Deus por tudo que ele viveu aos Filipenses, entre eles. E entre conversão de carcereiro, conversão de Lídia, libertação da mulher maligna, do espírito maligno, e o evangelho avançando, a igreja sendo plantada, ele foi açoitado ilegalmente, preso, colocado em masmorra, humilhado publicamente, sua honra lá no chão, e mesmo assim ele se alegra. Por quê? Porque as alegrias dos frutos do evangelho, da conversão de Lídia, da conversão do carcereiro, eram motivos de louvor na vida dele, que eram superiores à dificuldade da vida. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer vencer dificuldades na vida, comece a experimentar os frutos do evangelho. Os frutos do evangelho vão gerar em nós uma alegria tão surpreendente, ao ponto de que, não importa o que passemos, a alegria será fundamental na nossa vida. Nós precisamos experimentar as alegrias do fruto do evangelho. Você precisa experimentar, irmãos, começar e ver uma pessoa que está tendo dificuldade em ler a Bíblia, está tendo dificuldade em orar, e você começar a experimentar, eu vou naquela casa, eu vou começar a pregar o evangelho àquela pessoa, eu vou começar a regar aquela família em oração, e você daqui 6 meses, você olha aquela família firme e fazendo o que você fez com ela, fazendo com os outros. Essas alegrias, irmãos, é o que deve palpitar no nosso coração, de ver vidas transformadas pelo evangelho. Essas alegrias vão tornar nossas dificuldades tão pequenas. Essas alegrias vão tornar os nossos desejos momentâneos tão subjugados à vontade de Deus. Ver uma Lídia, uma mulher influente, que era muito rica, mas era muito pobre no seu coração, muito pobre de espírito. Ver Deus abrindo as comportas do coração dela, abrindo as catedrais da sua alma e alcançando o lugar no seu coração e ensinando ela a amar. E depois ver Lídia abrindo sua casa para hospedar a igreja. Isso, irmãos, é o que nós devemos nos alegrar. Esse é o motivo da alegria do cristão. A salvação é a alegria do cristão, irmãos. Não podemos tirar Cristo, centro, a salvação, a obra da cruz, do centro das nossas vidas. Viva a vida debaixo da palavra de Deus e experimente viver uma vida onde nem as dificuldades conseguem ser maior do que as alegrias promovidas pelo evangelho. A sacada não é tentar parar com as tristezas. A sacada é ter uma nova alegria. Não é ter alegria onde tem tristeza. Porque a vida, irmãos, a vida não é um filme de Hollywood, não.
Até o retorno de Jesus vai ter dificuldade sim. E se algum pastor te prometeu errado. Falou errado. Vai ter dificuldade sim. Amanhã pode ter alguma coisa terrível acontecer com algum de nós. E Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo não vai bem. Deus não é bem, mal. Deus é bom. Deus está acima de tudo isso. E o que deve ser o fundante da nossa alegria é o Evangelho de Jesus. Vamos orar. Podemos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar a obra de Jesus. Aleluia. Vamos responder em louvor. Assim como Paulo instrui aos Filipenses. Vamos responder em adoração. Para corações cheios da palavra. Tem lábios cheios de louvor. Vamos cantar essa canção e tem um tempo de oração aí. Não tenha pressa para ir embora. A gente tem uns minutinhos ainda. Peça para que Deus ministre o seu coração. Para que essa palavra alcance lugares profundos em você. Espírito Santo, nós louvamos a Ti nessa manhã. Bendito é o Consolador da igreja. Você faz com que os nossos corações entrem em descanso. Pessoas que chegaram cansadas aqui nessa manhã, Pai, que saiam daqui revigoradas. Pessoas que chegaram aqui, Pai, com muita tristeza profunda. Pessoas em quadros de ansiedade. Pai, com tristezas profundas na sua alma, que elas experimentem a doçura do Teu Evangelho. A doçura do Teu Evangelho, Pai. A vida é amarga e assim será, mas o Teu Evangelho é eterno e para sempre Ele é. A vida é amarga, mas tem um fim, o dia do retorno. Mas o Seu Evangelho é doce e Ele é eterno. Pai, que o Teu Evangelho comece a tocar os corações, comece a abraçar os corações, para que a obra de Cristo cresça no nosso meio, para que sejamos cristãos alegres, com uma alegria triunfante, em nome de Jesus. Vamos cantar.